Nosso mascote Pedrinho, Miguelzinho, trabalhamos com crianças, né? São muito especial pra gente. Quem viver tudo que sofreu, outro de desesperança e lágrima, onde solidão. Essa para teus orixás, guardando o toque do tambor para saudar tua beleza, na pele da razão, pele negra, teu corpo e o suor para a dança da alegria, mil asas para voar, federando melodia. E que chegue já, não demore não. Hora de humanidade, continente mais, a canção segue a torcer por nós. África, berço de meus pais, por saber o lamento e gratidão, grande escravidão. E a vergonha do dia a dia, e o bem do teu sul é a hora que o homem não cuspira a maldade ao gás que gera o calor. África, em nome de Deus, cala a boca da humanidade até nunca mais, a canção segue a torcer por nós. Eu quero trazer os antecedentes da organização, da luta de Manaus, no Amazonas, isso é importante, né? Trazer a história presente, no presente, para a gente ter perspectiva de futuro, né?
Quero saudar o mestre Gerson Priante, da qual a gente dá uma salva de palmas a toda a luta da sua família, né? E viva a Bela Priante. O mestre Ronaldo Vargas, belíssima apresentação. Ágata, essa saudação. Amigo Aloysio, Carlos, Daniel. Pessoal, por que é importante esse momento aqui, que para nós, de Habitat para a Humanidade Brasil, é tão expressivo, como foi para a Caritas Arquidiocesana de Manaus, quando em 2004 apresentou uma proposta de projeto para articular os movimentos orgânicos nacionais aqui no nosso estado do Amazonas, num seminário de 2 dias, lá no seio da Universidade Federal do Amazonas. Foi realizado o primeiro seminário de habitação popular, né? Dali nós saímos com uma carta aberta da importância de nós termos um ambiente, um espaço, um local, um fórum para discutir as políticas setoriais de habitação, planejamento territorial, saneamento, né? E a questão da mobilidade. Essa carta propôs ali, além da organização de movimentos sociais de base, trouxe também presente a importância de nós termos um conselho de interlocução entre segmentos da sociedade civil, juntamente ao poder público, municipal, estadual e federal. E naquele ano também foi o ano que foi criado o Ministério das Cidades e, consequentemente, foi criado o Conselho Nacional das Cidades. Nós vínhamos de mais de 2 décadas sem ter uma política nacional de habitação. Desde quando, em 1984, teve fim o organismo, né, que vinha ainda do governo militar, que financiava a política habitacional do país, que é o BNH, Banco Nacional de Habitação. Então, passado esse período, mais de 2 décadas, sem financiamento para os estados, para os municípios, né, para a política habitacional. O bairro de São Jorge, ele é exatamente fruto dessa ausência, da ausência de política habitacional, né? Em 1966, a cidade das Toras, ou a cidade da Flutuante, saiu da orla do Rio Negro, nosso majestoso Rio Negro, né? Quando foi desapropriado não, foi retirado, acho que é o maior despejo da Amazônia foi nesse período, quando 2.440 casas flutuantes foram retiradas da orla do Rio Negro. E as famílias para onde foram? Foram exatamente adentrando os igarapés da cidade. Igarapé Mestre Chico, Bittencourt, Manaus, São Raimundo, e tantos outros igarapés, né? O bairro de Aparecida, que à época era conhecida como bairro dos Tocos, foi um dos primeiros desses, né? E depois toda a região oeste, como São Raimundo, Santo Antônio, aqui o bairro de São Jorge. Então nós temos essa história de negação de direitos em Manaus, no Amazonas, em Manaus especial, de mais de um século, né? E essa cidade flutuante que a gente descreveu, ela foi criada exatamente há 100 anos atrás, em 1924, quando o nordestino, que foi deixado para trás daquela riqueza da borracha, quando chegou à cidade de Manaus, não tinha onde morar, então ele resolveu buscar uma árvore de açacu e construir a primeira casa flutuante em Manaus. Então, essa luta hoje que o movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores de direito traz presente para a sua luta, e muito bem escrita por você, Aloysio: movimento sem base, movimento sem organização, movimento sem formação não é movimento. Pode ser qualquer coisa, menos movimento social, né? E eu fico muito feliz nas tuas palavras, que é exatamente isso. Quais são os grandes desafios hoje que todos nós temos como agentes sociais, atores da luta por direitos? No Amazonas nós temos 68 comunidades em conflitos urbanos fundiários. O que quer dizer isso? Quer dizer que são mais de 140 mil pessoas, 40 mil famílias, que nesse instante estão amedrontadas, porque a qualquer instante pode sair uma ação judicial, seja ela administrativa, seja ela jurídica, que vai retirar famílias do seu lar. Esse é o desafio que vocês têm de organizar o povo, organizar para a luta. Está inserido como incidência política de fato, né? Aí eu quero concluir dizendo que nós, de Habitat para a Humanidade Brasil, quando no dezembro do ano passado, no encontro do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, que é uma colisão de entidades, nós nos reunimos em São Paulo. E
quando nós dialogamos com a coordenação do MDT lá em Brasília, e conversando, eu vou citar o Pablo, né, mas era uma comitiva grande do MDT, conversando com o Pablo e toda a Comissão Nacional do MDT, diz, olha, em Manaus é importante nós termos um movimento nacional, ter o MDT lá para ampliar a luta com os demais movimentos que já existem lá. Nós temos uma articulação importante lá, que é o Fórum Amazonense de Reforma Urbana, que nasceu exatamente desse primeiro encontro em 2004, lá na UFAM, né, para a gente articular em nível regional com o Fórum da Amazônia Ocidental e trazer essas lutas, ser uma interligação, né, dessas lutas com o Fórum Amazônia de Reforma Urbana, com o Fórum da Amazônia Ocidental e aqui juntamente ao Fórum Nacional de Reforma Urbana. E essa articulação, esse encontro hoje aqui é fruto de toda essa interlocução, de toda essa articulação, de qual dirigentes aqui de vocês já estiveram, inclusive em missões, né? Missões de solidariedade, né? Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana. Pessoal, nós de Habitat pela Humanidade Brasil, nós estamos muito felizes com esse momento aqui, que é um momento histórico. Professor Gerson, a gente nunca vai esquecer a luta e a força da sua esposa. Viva a Dona Priante. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Sergino. Estou sendo muito bem acolhida desde ontem à noite. Cheguei aqui quase meia-noite, 10 para meia-noite. E me buscaram, foram muito cordiais comigo desde o primeiro minuto que eu desci nessa terra. Então, que terra abençoada. Peço licença para chegar, licença para falar, porque é isso, né? Licença de quem veio antes de mim. Então, assim, sou muito grata aqui pela acolhida de vocês, viu? São pessoas, assim, maravilhosas. Bom, gente, eu sou a Ágata, né? Estou atualmente na Secretaria Operativa do MTD, que é a Secretaria Nacional. Estou com a tarefa de organização e acompanho o Estado com uma dobradinha com o Gleison, que é um companheiro da Paraíba, né? Eu sou do Distrito Federal, mas esse acompanhamento vai ser conjunto com o Gleison, né? E daí, na Secretaria Operativa Nacional, nós temos 4 cadeiras, né, que sou eu enquanto organização. Temos o Pablo, que foi citado. Pablo está no processo de tarefa das finanças, né? Temos o Tyson, que é um companheiro também muito valoroso, que está na tarefa da articulação institucional. E temos a companheira Regina, que está na tarefa da comunicação. Todos nós 4 compomos essa Secretaria Operativa, né? Que daí a gente acompanha também outros estados, mas também compomos as outras instâncias, né? Então, tem a Executiva Nacional, né, que fazem parte de alguns estados prioritários, e temos a Coordenação Nacional, que é composta por todos os estados. Atualmente, nós temos 13 estados compondo esse movimento nacional, né? Nosso estado caçulinha entrando agora é o Amazonas, e fico muito feliz de saber o histórico de como que entrou o Amazonas no MTD, né? Dino contando ali que fez essa parceria, fez essa ponte ali no Fórum Nacional, que fazemos parte, fazemos parte, compomos esse espaço importante, né? Temos também cadeira, né, no que a gente estava colocando aqui, que é o Conselho Nacional das Cidades, né? Então a gente também, enquanto MTD, fazemos parte desse processo. Então, assim, colocar que é isso, né? Estamos aqui num processo de construção desse estado que é tão importante, né? Chegamos no norte. O que a gente fala é chegamos no norte. Nós estamos em vários estados no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, mas chegamos no norte. Que coisa boa é chegar no norte, viu, gente? Só, de fato, agradecer. Vou me apresentar um pouco também. Sou uma jovem, né, de 36 anos, sou assistente social de formação, tá, gente? Sou novinha aí de militância. Eu entrei para a militância com 26 anos, 25 anos, foi quando eu entrei no serviço social. Então, né, para ter uma visão, porque uma pessoa da periferia, né, sou da periferia de Brasília, que chama Ceilândia, né, que é um local ali muito marginalizado, né. Então, foi muito difícil eu conseguir estudar e tudo mais. Então, sou uma mãe solo de duas crianças. Então, assim, eu sou uma pessoa periférica, né? E aí eu acho que o MTD ele é construído por essas mãos também, né? Somos o povo que constrói com o povo e para o povo. A gente não vem de fora para construir, não. A gente é exatamente quem está ali na base que vem para construir. Então, a ideia é essa, né? A ideia é a construção de um projeto popular para o país, né? Para o Brasil. Então, colocar que a gente é um movimento, que a gente tem um campo político chamado Campo Popular,
que aí temos aí outros movimentos parceiros, né? Primos, irmãos e pais e mães do MTD. O MTD tem 24 anos, mas nós somos fruto também, a gente nasceu no Rio Grande do Sul, e somos fruto ali também muito da luta do MST, que queria também tentar construir um processo de luta na cidade. O MST é um movimento muito importante que constrói luta no campo, né? Então a gente precisava ter essa ferramenta de construção na cidade, que é o MTD. Tá? Então nós temos 24 anos, somos de 2000, dos anos 2000. O ano que vem nós vamos fazer o nosso encontro nacional, né? Que a ideia é comemorar os 25 anos do MTD e também fazer uma confraternização nacional com os nossos parceiros, né? Com as pessoas, com as várias mãos e pernas e braços e corações que constroem esse movimento. Então, né, sem vocês a gente não é nada, porque a gente constrói junto, né? Então, colocar aqui também, que é muito importante estar vendo esse processo aqui, né, de cultura, de trabalho coletivo com a comunidade. Então, é isso, assim, o MTD, ele nasceu para isso e ele é para reforçar esse processo de luta por todos os direitos que a gente precisa ter nas cidades, né? Então, assim, a gente tem um bordão que chama A Cidade é Nossa, né? Então, a ideia nossa é essa, assim, né, de construção das pautas que reverberam dentro dos estados, né? Então, assim, eu vou falar um pouco das bandeiras de luta nossa. A gente tem a bandeira de trabalho e renda, que inclusive a gente tem o GTN, que é um Grupo Nacional de Trabalho, para elaborar sobre essa pauta, mas também para mapear como é que estão a construção nos estados desse eixo, né? Então, assim, trabalho e renda. Nem agora a gente está com um processo aberto que é com a Secretaria de Economia Solidária e Popular, né, ali com o Gilberto Carvalho, um edital aberto para contratação, inclusive, de coordenações para esse processo de mapeamento nos estados de ações, né, de economia popular e solidária, né? Então, assim, a gente está nesse processo construindo junto também, né? A ideia é que a gente consiga, está bem disputado, né? Que só são 2 vagas por estado, mas a ideia é que a gente consiga construir alguns nomes em alguns estados para a gente poder puxar essa nossa pauta que é tão importante, que é o trabalho e renda. A nossa outra pauta muito importante é moradia, né? A outra, alimentação e saúde, cultura, né? Não podemos deixar de falar da cultura. E meio ambiente, né? A gente também não tem como desassociar, porque está tudo interligado, né? E, assim, direitos no geral, né? MTD é o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, né? Então, não é à toa que a gente trabalha por todas as pautas, mas é interessante e importante, né, a gente a gente saber diagnosticar dentro do nosso território quais são as pautas prioritárias, porque as realidades são diversas, né? Então, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso para os nossos territórios, né? Então, sentar ali, fazer o nosso processo de trabalho popular, né? Que a ideia é fazer dentro da educação popular, né? Que não é a construção para o povo, mas a construção com o povo, a gente identificando, entendendo, fazendo escutas ativas, fazendo um trabalho de fato na base, né? Para poder identificar, fazer esse diagnóstico do território. Então, é muito importante, né? Então, trazer também que colocar também da possibilidade da gente vir fazer um apoio para poder fazer a escola Ana Dias, que é a nossa escola de formação básica, né? Tanto para entender ali o que é o movimento e tudo mais, mas também entender como é que a gente trabalha no território. Mas aqui é isso, assim, o pouco que eu consegui já ouvir das reuniões que a gente teve e tudo mais, eu já vi que vocês já constroem muito, e tudo que vocês constroem na linha que a gente também pauta, o direito à cidade, o direito, né, à dignidade, enfim, de valorização à vida. Então, colocar, né, gente, que o MTD é um movimento que está aqui para construir junto, para fazer força, para trazer o que for possível e necessário para o Estado, para a gente construir junto, para construir rumo à Revolução Brasileira. E é isso, agradeço demais a acolhida. E o 10 de julho, e aí foi todo o Amazonas. Mas antes disso, nós criamos um prêmio, acho que vocês estão vendo muito essa temática que nós usamos, o índio, porque nós somos tribais, né? Nós nascemos aqui, eu sou afro-indígena, e aí eu trago muito essa raiz da afrodescendência. A luta quando ele toca num assunto lá atrás, eu me lembro da luta de Ajuricaba, em 1722 a 1727, quando ele vê o seu pai, que era cacique da tribo dos Manaós, ser assassinado, juntamente com mais de 15 mil índios e 300 malocas
incendiada. Aí começa a nossa luta. Né? Nós temos lá do outro lado a história de Zumbi, que o pessoal fala muito de Zumbi, se tornou até o mártir e se tornou também um dia para que todo mundo pudesse saudar de Zumbi, que é o 20 de novembro. E nós não temos o dia de Ajuricaba, que veio muito antes, de uma luta muito antes do nosso povo afro, né? Nosso povo indígena, tribal. E aí nós temos um prêmio que nós criamos que se chama Prêmio Ajuricaba. Ele está na sua... voltou agora pela segunda edição, ele era para estar na quinta edição, mas antes ele só era para capoeira. Aí depois nós tiramos da capoeira e colocamos ele em termos geral para todos que desenvolvem um trabalho. Para todos que têm um trabalho nessa luta, nesse segmento de batalha, em prol do estudante. Nós temos aqui um quadro que ele retrata toda a nossa história aqui. Nós temos algumas temáticas falando da mulher, né? Da violência contra a mulher. Esse é o trabalho que eu levo para os meus alunos da capoeira, desde pequenininho eles já têm esse entendimento. Que mulher tem que ser tratada como uma flor, né? Tem que ser tratada com carinho, nós nascemos dela, seríamos de nós, homens, sem a mulherada. E a gente trabalha isso aí, essa questão da violência doméstica, contra o feminicídio. Estamos num mês que fala muito do suicídio, né? Que é um mês amarelo, que está aí, onde a gente vê muita criança, jovens se metendo no mundo das drogas e por qualquer coisinha banal cefa a vida por causa de uma falta de um abraço, um simples abraço. Acabou que às vezes ele está precisando só de um abraço, ele não quer muita palavra, não quer muita coisa, não quer puxão de orelha, não quer cascudo, não quer como minha avó fazia comigo, né? Que era o meu psicólogo era um cinturão, uma sandália e um galho de goiabeira, né? Esse era meu psicólogo, meu assistente social naquela época. Hoje a gente não quer. Aqui embaixo tem o conselho tutelar. Já chamei a atenção deles, mas eles, eu não sei para que eles assumiram uma função de conselheiros. Já chamei eles para dentro do centro de luta, que eu tenho muita criança. De repente eu posso fazer uma modalidade com a criança dessa, o conselho tutelar está bem do lado e não sabe. E eu chamo eles para participar, para vir da palestra, para conversar com os pais dos alunos. Os caras nunca vieram, nem na minha porta. Você acredita? Aquele prédio ali é o conselho tutelar. E eu já fiz convite, eles já estão aí há 9 anos. Nunca vieram na porta da minha academia. E já fui lá falar para eles que toda aquela criançada que eles acham que estão dando problema, que são incompreendidos, que acontece em vários casos, traz para mim que a gente tem um centro de recuperação aqui. Porque, infelizmente, os agentes públicos, eles não estão identificados com as nossas causas. Eles estão a serviço, né, às vezes, de si mesmo. É identificado com um salário, né? Infelizmente. E eu queria agradecer a todos, mas eu queria passar para o Aloysio aqui, tá? O prêmio ele foi dado agora em julho. Né? Passar para ele aqui o prêmio Ajuricaba para o Aloysio pela essa batalha que ele tem, muito grande. Okay? Ele ganhou o certificado na época. Está ganhando o prêmio Ajuricaba. Eu já acompanho o trabalho do Sr. Luiz há muito tempo, né? Eu que venho de uma luta muito grande, tive que sair do Brasil em 1986 por causa da minha briga política contra o governo Gilberto Mesquinha, Marcelino Mendes. Retornei, aí constituí família e fiquei caladinho, porque eu era da UBS e da UESA. Hoje todo mundo fala em minha passagem, mas a nossa briga em 1982, a queima de 17 ônibus, eu era líder da UBS e da UESA. Eu, o finado Adilson, que participava do gabinete do nosso vereador. E dos 4 amigos que estavam lá, eu fui o único que sobrevivi ao episódio que o governo nos proporcionou naquela época. Porque eu tive que ir embora, sair daqui, fui para Buenos Inglesas, saí vazando por aqui, fui bater na Jamaica. Na Transnia, cidade da Jamaica. E depois eu retornei. A capoeira me trouxe de volta porque, como um guerreiro, eu não posso ficar muito tempo refugiado no quilombo, não. Eu tenho que vir para a terra buscar os meus irmãos. E queria passar aqui a lembrança também para a Agatha levar para Brasília, né? Levar para ela lá, o prêmio Ajuricaba. Está vendo aqui? Está um pouco pior porque o prêmio foi dado em julho, mas aí a gente ainda tem para as pessoas que realmente desenvolvem o trabalho. Você é uma moça jovem, da minha filha, da Júlia, que está agora no corre-corre aí, é uma grande guerreira, foi sambista, hoje é jornalista. Ela que comanda o samba de roda, e como ela não teve de segurar a onda aqui, não tem mestre de capoeira também, mora em Brasília,
né? Conhece a Ceilândia. Aqui nessa casa, humilde, ficou Hungria. Quando ele veio fazer um show em Manaus e deram um tombo nele, e eu fazia parte da chefia da segurança. E como ele ficou, eu trouxe para cá a Hungria, muito amigo nosso. Fala todo dia com a patroa. Fala mais com ela do que comigo, porque ele tem ela como uma tia. Aqui já passou Jacaré, Hungria e outros mestres e outros caras que estão aí fazendo sucesso. Então isso aqui é uma pequena lembrança do Prêmio Juricaba, para que você possa pesquisar mostrando o nosso índio, o Acesso, seja bem-vinda. E aqui, além do Acesso, agora eu vou para a minha língua Yorubá, tá? Umbutu. Eu sou por pessoas, porque todos nós somos. Obrigado. Se a gente não planta, o chão não dá. Isso é uma velha musiquinha nossa de 1920. E a Pastoral da Terra está fazendo 50 anos de luta e de batalha em todo esse Brasil. E ela se orgulha de estar entre aqueles que sempre estiveram na resistência, os movimentos sociais, os mais aguerridos e os mais combativos. Ela trabalha com os quilombolas, que estão muito bem representados aqui, né? Fiquei muito feliz de ver o cenário, nos remonta a muita gente comprometida com a caminhada, com a história do povo aqui na Amazônia, de Amazonas de modo particular, né? Mas queria lembrar, como alguns já me precederam aqui, que a Ágata veio nos trazer um momento muito importante, muito histórico, né? É uma das primeiras santas do cristianismo, tem esse nome de Ágata, vocês sabiam disso? Pois é. E é uma mulher de muita firmeza, de muita luta. E me faz lembrar, quando várias vezes já foi lembrada a figura do nosso grande herói, que alguns pensam que seja uma lenda, um mito, a figura do nosso Juricaba, né? Tão heróico mesmo, desde toda a sua história. E, então, as terras de Juricaba, que são as nossas de hoje, acolhem com muito carinho o pessoal que vem lá do Planalto, né? Sentindo as agruras da quentura intensificada aqui. Mas, num certo sentido, eu fico feliz que nós estamos, assim, de certo modo, irmanados na mesma luta, nos mesmos objetivos, né? Na diversidade de atividade, de atuação, de desempenho nas suas lutas pessoais, nós temos muita coisa em comum. E eu, apesar de ter essa aparência mais um tanto brancosa entre vocês, sou neto de italiano, mas também uma herança muito forte nordestina. Mas nos últimos anos de meus estudos, eu me dediquei a estudar um pouco o povo afro, a cultura afra no Brasil. Nos períodos do nosso saudoso prefeito aqui, que era o famoso Sarafa, né? A gente corria essas escolas de Manaus, de ponta a ponta. Nós fizemos um trabalho relativamente muito bom entre os colegas professores, tentando divulgar as propostas, me parece que era o segundo governo de Lula, da educação das relações étnico-raciais. E eu aprendi muita coisa que nos tempos anteriores não tinha aprendido ainda que tivesse 2 ou 3 faculdades nas costas, né? Também não gosto de esconder que sou padre, ainda que afastado do ministério, portanto sou professor e padre, e outros babados mais aí, né? De modo que, quando a Luísa me fez referência há pouco, eu fazia questão de estar aqui, mas não pensei que ia ser uma coisa tão solene, tão bonita como está acontecendo. Que até me emociona em alguns momentos, né? A gente que já está quase em fim de carreira e já viu muita coisa acontecer. Hoje a gente chama os companheiros para a luta, para o encontro, muita gente arrega, não tem mais coragem de sair de casa, dá qualquer desculpa esfarrapada, desde os tempos da pandemia, que muita gente ficou na retranca, ficou em casa. E eu fiquei muito feliz de saber que, embora nós não sejamos assim uma benção, a maioria, mas estamos muito bem representados, a presença das mulheres, a presença, até podemos dizer também, dos nossos irmãos indígenas, dos quilombolas, como já me referi, e outros tantos que ajudaram a formar esse nosso Estado.
Mas fiquei também emocionado de ver aquela figura que eu não sei por que retiraram daquilo, ela estava aqui tão ilustremente enfeitando o nosso ambiente, que é a genitora do nosso irmão ali, né? Fiquei muito feliz de revê-la. Um século de caminhada, de luta na sua experiência de mãe, de mulher, de lutadora, né? Então, nós estamos aqui num fio comum, que é de trabalhadores, nas suas várias designações, né? A Pastoral da Terra trabalha com trabalhadores também, na sua grande diversidade. Já perdemos vários companheiros nesses 3 últimos anos, uns 10 já foram barbaramente massacrados, podemos dizer. Inclusive a minha primeira esposa, que também foi vítima da violência contra a mulher, numa, como é que a gente chama? Uma morte assim muito brutal mesmo, né? Caso premeditado. Que não fez 10 anos, mas muita gente se lembra que quando aconteceu isso, as televisões de Manaus ficaram rebatendo isso, mostrando aquela situação. Mais de 2 semanas. Né? Então aqui eu fico feliz com a presença das mulheres. Alguém disse que elas estão bastante empoderadas, e eu nunca duvidei disso. Mas elas, de vez em quando, levantam o ânimo daqueles que estão um pouco para baixo, um pouco tristes, um pouco abatidos, porque elas são guerreiras permanentes. Né? Não tem negócio de descanso, de recesso, de férias. É o ano inteiro. Né? Então, eu me sinto feliz de ter sido lembrado com esse convite, ao qual agradeço. Mas eu pensava que era uma reunião qualquer. E eu estou vendo uma reunião histórica, importante, como vocês já se banharam. Então eu quero, concluindo aqui as minhas palavras, voltar a dizer que a Pastoral da Terra trabalha com os trabalhadores na sua grande diversidade nesse Brasil e num clima tenso de grande violência, de massacres de trabalhadores e tudo mais, né? De vez em quando tocando fogo, intimidando os trabalhadores lá nos mais longínquos rincões da Amazônia e deste Brasil. E a igreja, há 50 anos atrás, viu que estava muito ausente, muito omissa, para dizer outra coisa. Então criou a Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo católico ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu espero de convidar até antecipado para vocês também participarem desse momento festivo da nossa comemoração dos 50 anos da entidade, que está sendo ainda montada essa programação, tá? Fico então muito feliz de estar aqui com vocês, de sentir que não estamos sós nessa luta. Obrigado.